Olá, concurseira, olá, concurseiro. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui, mais uma vez, o professor Gabriel Velasco, de volta para juntos darmos seguimento ao estudo do Estatuto dos Servidores de Niterói, visando aí o concurso da Guarda Municipal, beleza? Bom, já te convido, a você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações dos conteúdos que forem lançados aqui no canal. Também já te convido a deixar o seu like, o seu joinha e, dentro do possível, compartilhar o nosso conteúdo com mais pessoas. Legal? Bom, o nosso e-book de questões está sendo preparado. Assim que ficar pronto, lançaremos aqui no canal para que vocês tenham acesso, como o audiobook também, que eu já expliquei do que se trata. Legal? Bom, vamos dar seguimento aí, tá? Na primeira aula eu expliquei o que é o estatuto, né? A gente deu a introdução. A partir de agora, a gente vai começar a falar do provimento. Tá? Essa aula nós falaremos do provimento. Na próxima aula, da vacância. Esses temas estão no título 3, tá? E o capítulo 1 fala do provimento. O que é provimento? Provimento é o preenchimento daquele cargo que está vago, beleza? Então, existe um cargo, ele está vago, ele será preenchido, ou seja, ele será provido, tá? Por um novo ou pelo novo servidor, né? Aquele que for provado em concurso público, ele preencherá, ele proverá esse cargo que está vago. No artigo 17, ele vem dizendo de quem é a competência, tá? Para prover os cargos públicos. E é de quem? Do chefe do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, beleza? Para o quadro permanente. O parágrafo 1º diz que o ato de provimento deverá indicar necessariamente a existência da vaga, é lógico que será provido, com todos os elementos capazes de identificá-la. Parágrafo 2º, o funcionário não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo ou admitido como contratado, salvo nos casos de acumulação legal. Nós veremos os casos que poderão ser ou poderão ter cargos acumulados mais à frente. Não são todos, tá? Só alguns cargos que podem acumular, mas dependerá aí, pessoal, primeiramente, tá? Da compatibilidade de horários, a comprovação de compatibilidade de horários, mas nós veremos mais à frente. Parágrafo 3º. A nomeação para cargo de provimento efetivo dependerá de prévia habilitação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por que isso aqui acontece, pessoal? Porque a nomeação para cargo efetivo, tá? Demanda de concurso, demanda de cumprimento do estágio probatório. Já os cargos de comissão ou cargos comissionados, eles estão inscritos em lei de livre nomeação e exoneração, então não depende de habilitação em concurso público. Quando ele fala concurso de provas, a gente fala basicamente de níveis fundamental, tá? Nível médio. Quando ele fala provas e títulos, aí você já vai entender que são aqueles concursos de nível superior, tá? Com graduação, mestrado, doutorado, enfim. Beleza? Parágrafo 4º. A nomeação observará o número de vagas existentes, obedecerá à ordem de classificação em concurso e será feita para cargo de classe singular ou para cargo de classe inicial de série de classes, objeto de concurso. Então, sempre se dará, tá? Ali no primeiro estágio do cargo, tá? Lá da classe inicial, sempre. Capítulo 2º do concurso. Artigo 18. O concurso de que trata o parágrafo 3º do artigo anterior será realizado para provimento de cargo existente na classe singular ou na classe inicial na série de classes, na forma das respectivas instruções. Então, vamos dar uma olhada aí quais são as instruções no artigo 19, tá? Primeiro, o limite de idade dos candidatos poderá variar de 18 anos completos
até 50 anos completos, dependendo da natureza de cargo, do cargo a ser provido. Isso aqui é um pouco polêmico, tá bom? Mas não vou entrar nos detalhes que baseiam essas polêmicas. Só entender que o limite de idade que traz aí a informação do estatuto, dependendo da natureza do cargo, é de 50 anos completos. Parágrafo 2º, inciso 2º, o grau de instrução exigível mediante a apresentação do respectivo certificado de conclusão do curso. Também a privatividade ou não do exercício dos cargos a serem providos por cidadãos do sexo masculino e feminino. O número de vagas a serem preenchidas, distribuídas por especialização, quando for o caso, prazo de validade do concurso, que será de 2 anos, prorrogável por igual período, a juízo do chefe do Poder Executivo. Bom, isso aqui, essas informações, a gente encontra no edital, tá? Esse inciso 5º aqui, ele só me chamou a atenção porque, na grande maioria das redações, ele fala que será de até 2 anos. Tá? Então, poderá ser do período menor. Aqui, no caso, ele trouxe que será de 2 anos, podendo ser prorrogado aí por igual período a critério da administração do chefe do Poder Executivo, que compete a ele dar publicidade aos cargos vagos. Beleza? Capítulo 3º. Quais são as formas de provimento? Tá? Nós temos, primeiro, nomeação, temos reintegração, promoção, acesso, readaptação, transferência, aproveitamento e reversão. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, vem comigo. Primeiro, falar um pouquinho da nomeação. A nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de nomeação para cargo de classe singular ou para cargo de classe inicial de série de classe. E também a nomeação será feita em comissão, quando se tratar de cargo que assim deva ser provido. Lembrando que o comissionado ele poderá ser concursado efetivo ou até pessoa que não seja concursado, mas exerce um cargo comissionado. Tá? Então, não é regra a pessoa, muita gente acha que a pessoa, para ser comissionado, por ser um cargo, por ser de livre nomeação e exoneração, não é servidor público. Também pode ser um servidor público. Seção, quer dizer, um servidor público efetivo, beleza? Seção 2, da reintegração. Reintegração, você vai lembrar sempre de reintegração de posse, tá? Porque a reintegração, ela envolve sentença judicial, beleza? Vamos dar uma lida aqui, que eu explico para você melhor. Artigo 23. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judicial é o retorno do funcionário ao serviço público municipal com ressarcimento do vencimento, direito e vantagens atinentes ao cargo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. O servidor, tá, teve um processo administrativo e ele foi demitido, tá? Alguma coisa que ele praticou que deu a demissão, mas num processo lá, que ele entrou com recurso, foi verificado, tá, que ele era inocente. E ele retorna através da reintegração, beleza? Esse é o tipo de provimento, tá, que o servidor ele retorna através de uma decisão judicial ou até mesmo administrativa. Parágrafo único. A decisão administrativa que determinar a reintegração será sempre proferida em pedido de reconsideração, recurso hierárquico ou revisão de processo. Artigo 24. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, tá? Naquele cargo que o servidor ocupava, se este for transformado, ou seja, aquele cargo que ele exercia, houve uma transformação desse cargo, a reintegração será no cargo resultante da transformação, beleza? E se o cargo que ele ocupava for extinto, tá? Também ele será, no caso extinto, ele será reintegrado num cargo de vencimento
e remuneração equivalente àquele que ele exercia, tá? Ocupava. E deverá atender, nesse caso da extinção aí, a habilitação profissional do servidor. Certinho? Artigo 25. Reintegrado administrativo ou judicialmente, o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar, será exonerado de plano ou, se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. Tá? Como isso acontece? Vamos lá. Esse servidor, tá, que eu dei o exemplo, ele foi demitido, beleza? No cargo dele, agora tem alguém ocupa esse cargo, só que esse alguém, ele não é estável, tá? Esse que não é estável, ele é exonerado, beleza? Entretanto, se o ocupante do cargo ele for estável, ele é reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente, tá? Cuidado para não confundir esses termos aí. Recondução é outra coisa, tá? É quando ele ocupa um cargo, beleza? E, como vamos botar assim, o titular desse cargo ele volta através da reintegração. Aí, esse que ocupava será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, sem direito, tá, a qualquer tipo de indenização. Beleza? Artigo 26. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz, tá? Porque às vezes ele volta, beleza? Mas ele agora tem algum tipo de limitação. E essa limitação, quando ele passa por junta médica e é verificado que ele não tem mais condições, né, até mesmo de ser reaproveitado, tá? Que aí já é outra história que a gente vai ver depois, ele é julgado incapaz e aposentado, beleza? Mas nós veremos isso aí, readaptado, na verdade. Nós veremos isso aí mais à frente também. Da promoção, artigo 27. Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento e observado o intertício na classe. Então, para que você não se confunda, quando a gente falar de promoção, a gente fala de mesma classe dentro de um conjunto de classes, beleza? Então, ele vai subir uma classe imediatamente superior àquela que ele pertence, mas dentro de um conjunto ali, que a classe dele pertence. Artigo 29. Não poderá ser provido o funcionário, perdão, não poderá ser promovido o funcionário em estágio probatório. E o que não tenha o intertício de 730 dias de efetivo exercício na classe. Beleza? Então, nesses dois casos aí, está em estágio probatório, significa que ele ainda não é estável, tá? Ele ainda não venceu esse tempo de estágio probatório de 3 anos, não é estável, então não pode ser promovido. E também, se ele não estiver aí cumprido 730 dias de efetivo exercício, mesmo que nesse caso aqui ele seja estável já. Artigo 31, havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício na classe anterior. Artigo 34, o funcionário submetido a processo administrativo disciplinar ou penal poderá ser promovido. Entretanto, se for pelo critério de merecimento, ficará sem efeito no caso de o processo resultar em penalidade. Então, aqui, ó, ele está me dizendo que mesmo que ele esteja respondendo ao processo administrativo ou penal, ele pode ser promovido. Só que, se for pelo critério de merecimento, essa promoção fica sem efeito, tá? Se o processo que ele responde resultar em penalidade. Ok? Artigo 35. Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço na Prefeitura de Niterói. Persistindo o empate, terá preferência
sucessivamente o de maior tempo de serviço público, o mais idoso e o de maior prole. Tá legal? Maior número de filhos. Parágrafo único. Se o empate se verificar na classificação por merecimento, este se resolverá em favor do funcionário que contar maior tempo de serviço na classe. Não ocorrendo o desempate, este se determinará pelo mesmo critério estabelecido para a promoção por antiguidade. Tá beleza? Bom, artigo 37. Somente por antiguidade poderá ser promovido o funcionário em exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Tá? Guarda essa informação aqui, pessoal. Na promoção ainda, tá? Do funcionário em exercício do mandato efetivo federal, tanto federal, estadual, municipal, só poderá ser por antiguidade essa promoção, tá? Artigo 38. Em benefício daquele a quem de direito cabia a promoção, será declarado sem efeito o ato que houver decretado devidamente em favor de outro. Tá? Se um determinado funcionário, tá? Ele tem o direito da promoção, entretanto, o outro foi promovido no lugar dele, esse ato de promoção é declarado sem efeito, tá? Ele não é nulo, ele não é anulado, ele é declarado sem efeito. Cuidado com esses termos aqui, por isso que eu chamo a atenção de vocês. Parágrafo 1º. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido. Tá? Ele não tem que devolver. Beleza? Parágrafo 2º. O funcionário a quem cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento e vantagens a que tiver direito. Tá? Isso aqui funciona da seguinte maneira. Se essa promoção deveria acontecer, que ele ficou 10 meses, um exemplo, deveria ter acontecido 10 meses atrás, não aconteceu. Quando ele for promovido, ele será ressarcido, indenizado dessa diferença nesse período que eu citei aí como exemplo de 10 meses. Beleza? Seguindo aí, vamos falar um pouquinho do acesso. Vem comigo, artigo 39, que é o acesso, pessoal. É a elevação do funcionário da classe final de uma série de classes, tá? Você vê que lá, ó, promoção a gente fala da mesma classe, tá? Aqui a gente fala, ó, da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional, ou diferentes. Observado o interstício na classe, reservado 50% das vagas para provimento por concurso público ou interno. Beleza? Então, o acesso ele acaba mudando de classe. Artigo 40. O provimento por acesso respeitará sempre o requisito da habilitação profissional, o grau de escolaridade e as exigências e qualificações necessárias a cada caso. Da transferência. Artigo 41. Transferência ao ato de provimento do funcionário em outro cargo de denominação diversa, realizado com observância da habilitação profissional na forma estabelecida em regulamento. Tá? Então, aqui, ó, transferência, ele vai ocupar outro cargo, tá? Com denominação diversa a que ele ocupava. Tá legal? E vai, nesse caso aí, depender também da habilitação profissional do servidor. Artigo 43, não poderá ser transferido o funcionário que não tenha adquirido estabilidade. Isso aqui também é importante, tá, pessoal? Se ele não adquiriu estabilidade, tá? Se não for efetivo, não pode ser transferido. Guarda essa informação aí, tá? Bom, aqui, ó, que eu falei para vocês que nós falaríamos um pouquinho de readaptação, porque eu até falei lá que o servidor, quando ele passa por inspeção médica, né, e não está mais apto para exercer qualquer tipo de atividade compatível com a limitação que ele agora passou a ter, ele será aposentado. Mas antes disso, pode acontecer algum tipo de readaptação, que é o que eu vou explicar para você agora.
O artigo 44 diz o seguinte: o funcionário estável, tá? Ele tem que ser estável, poderá ser readaptado ex officio, ou seja, a critério da administração, ou a próprio pedido do servidor, em função mais compatível por motivo de saúde ou incapacidade física, tá? Artigo 45 diz que a readaptação de que trata o artigo anterior se fará por redução ao cometimento de encargos diversos daqueles que o funcionário estiver exercendo, respeitadas as atribuições de sede de classe a que pertencer, ou do cargo de classe singular de que for ocupante, e também provimento em outro cargo. Bom, o que acontece aqui? O servidor, ele vê, ou a administração vê, a capacidade, tá, física, mental, enfim, dele exercer aquela atividade que ele exerce no seu cargo de origem, beleza? Dentro lá das possibilidades dele, será apresentar as possibilidades que ele passou a apresentar, porque ele teve redução, tá? Da sua capacidade. Então, será apresentado outro cargo compatível, ok? Com que ele anteriormente ocupava, para que ele continue trabalhando. Tá legal? Então, houve a redução aí da capacidade do servidor e ele será readaptado em outro cargo, em outra função. Parágrafo 1º. A readaptação dependerá sempre de prévia inspeção realizada por junta médica do órgão oficial competente. A readaptação referida no inciso 1º deste artigo não acarretará descenso em elevação de vencimento, ou seja, não pode reduzir, tá, o vencimento. O vencimento tem que ser compatível com o cargo que ele ocupava anteriormente. Artigo 44. O funcionário estável poderá ser readaptado ex officio. Isso aqui acabamos repetindo, né, pessoal? Dá um pulo aí, porque repetimos o 44 e 45. Vamos passar aqui para o 46. Artigo 46. A readaptação será processada quando provisória, mediante ato do secretário municipal de administração, pela redução ou atribuição de novo encargo ou ao funcionário, na mesma ou em outra unidade administrativa, consideradas a hierarquia e as funções de seu cargo. Beleza? Quando definitiva, vamos lá. Quando definitiva por ato do chefe do Poder Executivo para cargo vago, mediante transferência, observados requisitos de habilitação fixado para a classe respectiva. Bom, porque aqui, pessoal, existe aquela limitação que temporária. Ele quebrou um braço. Um exemplo, tá? Quebrou um braço. Então, até aquele braço ficar bom, ele vai ser readaptado em outro lugar, mas temporariamente, beleza? O funcionário teve um acidente, uma amputação de um membro. Aí é definitivo, tá? Então aí passa a ser ato do chefe do executivo. Certinho? Vamos seguir aí. Do aproveitamento, artigo 47. O aproveitamento é o retorno ao servidor municipal do funcionário colocado em disponibilidade. É isso mesmo, o funcionário ele é colocado em disponibilidade, nós vamos ver isso aqui em vacância, tá? E ele, quando volta ao serviço, é por forma de provimento chamada aproveitamento. Artigo 48, será obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o do anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental mediante inspeção médica. Notem que todo o retorno aí do servidor, né, pessoal, vai demandar de prova ou de avaliação física e mental, sempre mediante uma junta que fará a inspeção médica do servidor. Parágrafo 2º, havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência de maior tempo de disponibilidade e, em caso de empate, o de maior tempo de serviço
público. É porque pode ter um, dois ou três servidores que foram para disponibilidade juntos. Artigo 49, será tornado sem efeito aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário, se este, cientificado expressamente do ato de aproveitamento, não tomar posse no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por inspeção médica. Beleza? Então, nesse caso, é quando ele não volta no tempo que é determinado, tá? É tornado sem efeito o ato do aproveitamento, beleza? E a disponibilidade cassada. Parágrafo único. Provada a inspeção médica incapacidade definitiva, será decretado que a aposentadoria do servidor. Ok? Da reversão. Artigo 50. Reversão ou retorno ao serviço público municipal do funcionário aposentado, quando subsistente, os motivos que determinaram a sua aposentadoria. Bom, como isso aqui funciona, pessoal? Às vezes ele foi aposentado porque havia, naquele momento, tá, uma incapacidade física que determinava a aposentadoria. Entretanto, esse servidor foi fazendo tratamento, tá? Foi se cuidando e ele foi voltando a ter a sua capacidade, né? Dentro daquele quadro que havia de limitação. Aí ele volta, tá? Da aposentadoria na forma de reversão, ok? Artigo 51, a reversão se fará ex officio, tá? Quando a administração, dentro de uma inspeção, verificar que há condição dele voltar, ou a pedido do próprio servidor, no mesmo cargo ou naquele em que se tenha transformado. Falaremos um pouquinho agora da posse. Artigo 52. Para que a reversão possa efetivar-se, é necessário que o aposentado não haja completado 55 anos de idade, não conte mais de 25 anos de tempo de serviço compatível para os fins de aposentadoria, incluído ou de atividade, se do sexo masculino, inatividade do sexo masculino, ou 20 anos feminino, seja julgado apto para o retorno em inspeção médica. Deixa eu chamar a atenção de vocês o seguinte aqui. O artigo 52, ele faz parte lá da reversão, tá? Houve um erro aqui. Na verdade, aqui o artigo 53, ele começa após a posse, tá? Então, esse que eu acabei de comentar aqui, faz parte da reversão, beleza? Então, para que ele passe pela reversão, ele não pode ter completado 55 anos de idade, tá? Desde a aposentadoria. Não conste também 25 anos de tempo de serviço computável para fins de aposentadoria, incluindo o de inatividade, aquele que ele já está sem trabalhar, se no sexo masculino, e 20, se no feminino. E também seja julgado apto para o retorno em inspeção médica. Beleza? Aí sim ele deverá ou ele poderá ser revertido. Agora sim, pessoal, capítulo 4 da posse. Tá? Então agora você vem comigo aqui, o artigo 53. Houve um errinho aí na edição. Bom, o que é a posse, pessoal? Posse é o ato que completa a investidura em cargo público e em função gratificada. No parágrafo único, não haverá posse nos casos de promoção e reintegração, cabendo apenas o registro do início do exercício. Tá? Aqui já existia um assentamento, uma atividade do servidor, tanto para a promoção quanto para a reintegração. Eles já eram servidores, certo? Então, nesse caso aqui, nesses dois casos, não haverá posse, beleza? Faz essa anotação aí. Artigo 54, são requisitos para posse: nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da lei, idade de 18 anos, pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares, bom procedimento comprovado por atestado de autoridade ou pessoa idônea, boa saúde comprovada em exame médico realizado pelo órgão oficial da prefeitura, habilitação em concurso público, é o que você está estudando, para
tem que ter, né, habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, no caso de provimento inicial em cargo efetivo, cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos, tá? Cargos com atividades específicas. Parágrafo 3º. Quando o cargo em comissão for provido por funcionário em atividade, este ficará sujeito somente à exigência contida no inciso 8, tá? Que é cumprimento das condições especiais previstas na lei. Quando provido por inativo, atenderá também à exigência contida no inciso 6º, que é boa saúde, que deverá ser comprovado através de exame médico. Parágrafo 4º. O limite de idade estabelecido no inciso 2º deste artigo poderá ser reduzido quando se tratar de provimento de cargo pelas suas características, possa ser exercido por menor e assim o tenha sido criado. Ou seja, aqui a idade mínima que ele fala é de 18 anos. Artigo 58. São competentes para dar posse o chefe do Poder Executivo, ao Procurador-Geral e aos secretários municipais, o secretário de administração, nos demais casos. Aqui não é aqui o caso, ele botou aqui o chefe do Poder Executivo ao Procurador-Geral e aos secretários municipais, tá? E o secretário da administração nos demais casos, beleza? Artigo único, parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo poderão ser delegadas mediante ato competente. Então, aqui, ó, tá? Essas posses aqui poderão ser delegadas, esses atos, beleza? Através de um ato competente. Artigo 60. A posse terá lugar no prazo de 30 dias, a contar da publicação no órgão oficial do ato de provimento. Então, o prazo para a posse é de 30 dias a partir da publicação do ato de provimento. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o prazo poderá ser prorrogado pela autoridade competente até no máximo 30 dias a contar da publicação no órgão oficial do ato de provimento, tá? Então ele poderá aí ter até 60 dias para tomar posse, desde que ele peça, tá, essa prorrogação. Artigo 61. Se a posse não se verificar dentro do prazo máximo previsto no parágrafo 1º do artigo 60, desta lei será tornado sem efeito o respectivo ato de provimento. Tá beleza? Então aqui, ó, não tomou posse, tá? Esse ato aí de provimento será tornado sem efeito. Bom, falar um pouquinho aí do exercício. Artigo 62. O exercício é a prática de atos próprios de cargos ou função pública. Então, ele já tomou posse, agora ele vai entrar em exercício, tá? Ou seja, praticar os atos próprios do cargo e da função que ele passará a exercer. Ele aí, nesse momento, ele entrou em exercício. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Isso aqui é o diário, o dia a dia do servidor, tá? O assentamento, tudo que o servidor praticar será colocado nesse assentamento individual. Artigo 64. São competentes para dar posse o procurador-geral do município e os secretários municipais, os dirigentes das repartições onde for localizado o funcionário. Nesse caso aqui, são competentes para dar exercício. Tá? Parágrafo único. O procurador-geral do município e os servidores municipais, e os secretários municipais farão sua própria afirmação de exercício. No artigo 66, o exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contados da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração, da publicação oficial do ato de provimento e função gratificada e da data da posse.
tá? Nos demais casos. Parágrafo 1º. A promoção não interrompe o exercício, que será contado na nova classe a partir da data da publicação do ato que promover o funcionário, tá? Porque se ele para de contar, ele interrompe o exercício do servidor aqui, ele até prejudica a contagem de tempo do servidor, beleza? Porque tem casos aí que o servidor ele tem que estar em efetivo exercício, tá? Para promoção, enfim, para outros tipos de benesses, beleza? Artigo 2º. O prazo para reinício de exercício será de 30 dias, a contar do dia da publicação do ato que autorizar ou da data que cessar a causa da interrupção. Artigo 68. Funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo, essa informação aqui é importante pra caramba. Por quê? Nós vimos que na posse, se ele não entra, se ele não toma posse no tempo hábil da posse, tá? Aquele ato ele se torna sem efeito, beleza? Já no caso do servidor, que ele tomou posse, mas não entrou em exercício dentro do prazo, ele é exonerado do cargo. Por que ele é exonerado? Porque ele já tomou posse, ok? Então, olha lá, será exonerado do cargo, se designado para ocupar a função gratificada, terá o respectivo ato de provimento tornado insubsistente. Beleza? Artigo 70. O funcionário poderá ter exercício fora de sua lotação somente com prévia autorização do chefe do Poder Executivo, no prazo certo, para órgão da administração direta ou indireta do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, da União, dos Estados, territórios ou municípios, com ou sem ônus para a Prefeitura de Niterói. Aqui vai depender de acordo, tá? Quando ele fala com ou sem ônus, depende do acordo que for feito, tá? Isso aqui acontece também dependendo da habilitação do servidor. Artigo 71. O funcionário será afastado do exercício do seu cargo nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O afastamento a que alude este artigo 71 não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, salvo quando, para exercer cargo de direção ou em comissão dos governos, tanto da União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios, quando a disposição da Presidência da República, enquanto durar o mandato legislativo ou executivo, federal ou estadual, enquanto durar o mandato de prefeito ou vice-prefeito, enquanto durar o mandato de vereador, se não houver compatibilidade de horários entre o seu exercício da função pública. Nós vamos ver lá em lei orgânica a diferença para o servidor, tá? Quando ele está aí, quando ele é eleito prefeito, quando ele é eleito vereador, tem diferença aí para o servidor. Sexto, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte da eleição, quando convocado para o serviço militar obrigatório, quando se tratar de funcionário para acompanhar o cônjuge nos casos previstos neste estatuto. Então, aqui, nesses casos aqui, tá? Esse afastamento do servidor ele poderá até ultrapassar aquele limite de 4 anos consecutivos. Nesses casos aqui. Poderá, tá bom? Parágrafo 2º. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional ou ainda condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até decisão final passada em julgado, transitado em julgado. Artigo 72. Funcionário estável no serviço público municipal poderá obter afastamento para estudo no exterior ou em qualquer parte do território nacional nas seguintes condições. Tá? Então, primeiro, se atentem para o seguinte: esse servidor que pretende se afastar para estudo tanto no exterior quanto no território nacional, ele deverá ser estável, beleza? Primeiro, com direito à percepção do vencimento e das demais vantagens do cargo efetivo, aí, ó, quando se tratar de bolsa de estudo diretamente oferecida pela entidade concedente,
ao governo municipal, desde que reconhecido pelo prefeito o interesse para a administração e o afastamento não ultrapassar o prazo de 12 meses, período de 12 meses. E também sem direito à percepção do vencimento e qualquer vantagem do cargo efetivo e com interrupção da contagem do tempo de serviço. A linha A. Quando não reconhecido o interesse para a administração ou reconhecido este for ultrapassado o período de 12 meses previstos no inciso 1º, e quando a bolsa de estudo for obtida por iniciativa do próprio funcionário, hipótese em que o afastamento somente será concedido se atender à conveniência da administração, reconhecida pelo prefeito. Tá? Então, aqui, a priori, né, sempre deverá ser aí com a interesse da administração, para atender a conveniência da administração. Artigo 74. O funcionário que estiver afastado nos termos do inciso 1º do artigo 72 desta lei ficará obrigado a restituir o que percebeu durante o afastamento se, nos 5 anos subsequentes ao término da bolsa, né, ocorrer a sua exoneração, demissão ou for licenciado para o trato de interesse particular. Tá? Porque esse prazo aqui, provavelmente, ao retornar, ele deverá cumprir, tá? Aí de efetivo exercício. Então, se ele for exonerado, demitido ou licenciado para trato de interesse particular, ele deverá restituir o que percebeu durante o afastamento. Parágrafo 2º. A exoneração ou a licença somente serão concedidas após a quitação com o município. Parágrafo 3º. Em caso de demissão, a quantia devida será inscrita como dívida ativa e cobrada executivamente. Artigo 75. Nos casos previstos no artigo anterior, o afastamento não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, nem se permitirá novo afastamento, senão depois de decorridos 4 anos de serviços efetivamente, está vendo aí, que eu comentei anteriormente, prestados ao município, contados na data de regresso e qualquer que tenha sido o tempo de afastamento anterior. Então, vamos lá. Se ele se afastou, ele deverá ficar 4 anos esse período trabalhando em efetivo exercício para depois se afastar novamente, se for o caso. Parágrafo único. Se o afastamento anterior for inferior a 12 meses, novo afastamento só poderá ser concedido após decorrido esse prazo. Tá? No caso inferior a 12 meses, ele deverá trabalhar novamente durante 12 meses para pedir um novo afastamento. Artigo 78. É vedado o afastamento em bolsa de estudo do ocupante de cargo em comissão que não detenha também a condição de funcionário efetivo do município. Tá? Isso a gente viu lá anteriormente. Parágrafo único. No caso deste artigo, quando o afastamento se verificar com base no inciso 1º do artigo 72, o funcionário fará jus somente ao vencimento e vantagem de seu cargo que for efetivo. Beleza? Para finalizarmos aí, ó, da remoção, pessoal, artigo 79. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma para outra lotação e processar-se-á ex officio ou a pedido do funcionário, atendido o interesse e a conveniência da administração. No parágrafo único diz que a remoção só poderá dar-se para a lotação em que houver, claro, que seja indicado no ato. Para fecharmos, artigo 80, a remoção por permuta, ou seja, a troca, será processada a pedido por escrito de ambos os interessados. E, artigo 81, cabe ao secretário municipal da administração expedir as portarias de remoção, cumpridas as exigências legais, beleza? Pausa o vídeo, ok? Responda a questão e nós já voltamos com a resolução, gabarito e explicação. Pessoal, questãozinha na tela. Com base no Estatuto dos Servidores de Niterói, é correto afirmar: letra A. Fulvio é servidor há 2 anos da Prefeitura. Sendo assim, ele poderá ser transferido. Opa, cuidado, pessoal.
A informação no artigo 43 diz o seguinte: não poderá ser transferido o funcionário que não tenha adquirido a estabilidade. Beleza, então você que tem que conhecer de algumas informações. Ele é servidor há 2 anos. Ele já é estável? Não, porque para ele ser estável ele tem que ter no mínimo 3 anos, que é o tempo que ele cumpriu o estágio probatório. Então, sendo assim, ele poderá ser transferido? Não, ele ainda não é estável. Então, aqui é incorreto, tá? Letra B, dir-se funcionária reintegrada será submetida à inspeção médica e exonerada se julgada incapaz. Negativo, tá? Nesse caso aqui, se ela for julgada incapaz, ela será aposentada, pessoal, tá? Base no artigo 26, ó, o funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz. Então a letra B também está incorreta. Letra C. A reversão de Dionísio, sendo de ofício ou a pedido, se dará no mesmo cargo ou naquele em que se tenha transformado. Perfeito, tá? Ele traz uma historinha, mas olha lá o que diz o artigo 51. A reversão se fará ex ofício ou a pedido no mesmo cargo ou naquele em que tenha se dado o quê? A transformação, que tenha se tenha transformado. Beleza? Então aqui o nosso gabarito é a letra C. Vamos ver o que diz a letra D. O retorno ao servidor público municipal do funcionário colocado em disponibilidade é denominado reaproveitamento. Negativo, pessoal. Não existe nem reaproveitamento. O termo é aproveitamento. Artigo 47. Aproveitamento é o retorno ao servidor público municipal do funcionário colocado em disponibilidade. Então aí, ó, gabarito letra C, que é a correta. Beleza? Bom, finalizamos a nossa segunda aula. Já te agradeço por estar aqui, tá? Fiquei num lugar aqui que a janela, o sol começou a bater em mim. Tá, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula. Se inscreva em nosso canal, visite nossas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe nosso conteúdo, que você nos ajudará pra caramba, tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula, nos vemos em breve. Forte abraço. Tchau.